Oi, Fran, tudo bom? Oi, gente. Então, eu acho que eu vou começar logo, né? Ou vocês acham esperar chegar mais gente e tal pra eu começar? Tudo bom? Jeca, Camila, Fran, tudo bem? Então, como a Tami me apresentou, e eu mesmo me apresentei, né? Eu sou o Cássio, eu estudo aqui em Sobral. Vocês estão ouvindo algum outro barulho fora a minha voz? Enfim, eu estudo aqui em Sobral já faz uns 3 anos, eu acho, e comecei a produzir moda. E o meu intuito de estar aqui, que é uma responsabilidade muito grande, estar abrindo o dia de hoje do Festival Quarentena, é passar um pouco da minha experiência e da minha produção, entendeu? Eu convivo com alguns artistas locais e não locais de outras regiões, do Nordeste, do país, inclusive. E como a Tami falou, esse processo de pandemia, de uma disseminação do vírus. Ah, gente, será? Tá melhor agora? Gente, respondam. Tá melhor? Tá rochedo? Ah, ótimo. Eu vou falar assim. Então, esse processo de disseminação do vírus e de contrapartida social em saúde coletiva, comunitária, porque o que a gente está fazendo hoje, esse processo de quarentena, esse processo de distanciamento social, nada mais é do que um processo de saúde comunitária. Algo que a gente nunca experienciou. Eu, por exemplo, nos meus 20 anos, nunca passei por uma crise de saúde pública onde a gente tinha que se resolver mantendo o distanciamento social. E é uma coisa nova. E a gente não sabe lidar nas nossas condições de planejamento, de raciocínio, de vivência, porque a gente vive num sistema onde a gente pensa que tudo pode ser comprado. E o sintoma disso é a gente ver estoques de papel higiênico e de álcool em gel e de máscara sendo acabado em instantes, porque as pessoas acreditam que a solução para as coisas estão em comprar. E a gente vê que não é bem assim. Isso é só um sintoma. É só um sintoma do que a gente passa, do que é mostrado para a gente cotidianamente. Mas, de certa forma. Só um minuto, gente. Mas, de certa forma, eu vim aqui mostrar como é o meu processo de de estar, de ser no mundo. O meu processo artístico, eu queria poder mostrar, exemplificar isso, mas como um artista visual é muito difícil, principalmente vincular isso em uma live. Eu posso mostrar alguns bordados aqui, mas não seriam tão significantes assim. Mas o que eu posso fazer, de certa forma, é tentar mostrar como isso. Obrigado, Fran. Aí, gente, a Fran vinculou. Oi, Everton. Então, eu vou me concentrar. Eu sou muito fácil de voar, de perder o rumo. Enfim, o que eu posso fazer é mostrar soluções, até mesmo que eu utilizo. Eu confesso que a nossa situação atual acho que mobiliza e mexe com o cotidiano de todo mundo. É meio que impossível, até uma maneira meio irreal você querer, tipo, jogar para cima ou então não fazer parte do que está acontecendo hoje. Eu acho que é até burro, é uma forma burra de agir com a realidade, você ignorar ela por completo. Mas como artista, como criador, eu vejo que o meu processo de criação não se sentiu tão alterado assim. Porque o meu maior processo é dentro de casa. As fotos que eu tiro, os bordados que eu faço é dentro de casa. Mas eu posso dizer que isso alterou bastante o meu cotidiano. Sobretudo porque eu sou uma pessoa muito ativa,
E eu acho que as pessoas que gostam de ir para a rua, de estar em contato, de achar desculpas para se comunicar, eu acho que isso alterou um ponto-chave, alterou um pilar que sustenta a sua essência de ser. Mas eu acho que são pontos necessários para que a gente consiga viver, para que a gente consiga superar essa crise. Mas então, é, o meu processo artístico. Muita gente se pergunta é, como tem curiosidade, né, de como produzir artisticamente. Se a gente se eleva a um outro patamar, é algo bem real, eu acho que até, porque eu acho que é um pouco que vem daquela ideia romancista, do romantismo mesmo, do byronismo, aquele movimento ultra-romantismo, que falava que os artistas eram gênios. Eu acho que todos os artistas que aqui presentes estão vão concordar comigo que os artistas não são gênios, não são nada demais. São, são pessoas, não são nada demais que eu digo, que são pessoas como qualquer outra, que se identificam com o fato de produzir, de sublimar através das suas obras. É, Olha, uma ótima pergunta. Eu gostei dessa ideia, Fran. Acho que a gente poderia fazer essa pegada. Eu gosto de receber perguntas. Então, vou tentar emendar e responder isso daí. E, tipo, a partir disso, a partir da sua genialidade, criar algo que as outras pessoas não conseguiriam fazer. Mas eu acho que o principal negócio do artista, o diferencial do artista, pelo menos assim vejo em mim, é a sua identificação, a sua necessidade de criar alguma coisa. E isso, a fetichização do artista, do ser artista. É exatamente, chega a esse ponto. Mas eu acho que a principal diferente, a cisão entre um artista e um não artista, é a sua vontade, sua necessidade de criar algo para sublimar seus sentimentos. E aí muita gente vai se perguntar como fazer isso em um momento de crise. E é exatamente no momento de crise que você vai fazer. Porque, por exemplo, não é justamente, eu acho que é um momento muito oportuno. Tem aquele velho ditado, em momentos de crise trabalho. Não, no momento de crise você tem que repensar sobre a sua existência, sobre os seus fundamentos, o que concebe a sua vida e tudo isso. Isso eu também falo como psicólogo, estudante de psicologia. E eu acho que levantar essas questões durante esses momentos de crise é de fundamental importância. Não pense em crise e trabalhe, como certos presidentes falam por aí. Não pense na crise e haja sobre ela. Repensar os paradigmas que nos conduzem. Porque muita gente fica pensando que nesse momento de crise a gente está mais vulnerável a morrer. Só que a nossa finitude, ela é certa. Independente se é por coronavírus ou por outros motivos, nós somos finitos. Então a gente tem que ter essa noção. Então esse momento de crise serve para falar para a sociedade como um todo que todos nós somos finitos. Ela vai demonstrar com uma abrangência maior que nós somos seres finitos com capacidades limitadas. Isso. Então, Fran, como juntar arte, deixa eu ver aqui, arte e moda na composição de suas criações? Então, atualmente, no meu cenário, nas minhas condições, por onde me rodeia, juntar arte e moda foi a saída que eu tive para vender a minha arte, para conseguir existir através da minha arte. Apesar de não ser uma ocupação integral, produzir roupas, customizar, entre outras coisas, é parte da minha renda agora. Produzir arte. E foi a maneira que eu achei, juntando moda, que era uma peça que eu... Uma peça não, uma parte de mim que eu gostava muito, me identificava desde o ensino médio e tinha super curiosidade de fazer e de produzir e tudo mais. Até cogitei na minha formação profissional ser estudante de moda e juntar isso com a arte, que era uma coisa que eu produzia e me identificava desde criança. Foi meio que um insight, entende? Foi uma coisa assim que aconteceu. Eu peguei uma camisa e eu falei, nossa, essa camisa tem potencial para virar outra coisa. E foi a partir dessa camisa, as pessoas gostaram
e eu gostei de fazer para essas pessoas, e aí se deu a junção da moda. Muitos dos meus movimentos como artista são pragmáticos à medida que eu faço ao decorrer que já estou fazendo, entendeu? Então, nada, eu não sou muito de pensar, idealizar N formas de fazer, como vai acontecer. Acaba que acontece e a partir desse acontecer eu vou retirando o que presta e vou fazendo o que não presta. Eu vou tirar. Não, inclusive se for um ato falho, eu vou deixando o que não presta e o que presta também. Mesmo que é um lance difícil, não que seja feio, porque eu gosto muito do feio. É complicado. Acho que para entender o que de fato eu quero expressar, a gente pode recorrer a uma filosofia, porque eu sou muito ligado a filosofias. E eu acho que a filosofia enquadrada de maneira correta, de forma a praticá-la, pode nos servir de forma pragmática, nos servir de forma precisa nas nossas vidas, e não ficar só nas ideações. E tem uma filosofia, um modo de ser, no caso que eu falo, é, arte e loucura. Eu vou responder essa daí. O que é o feio e o que é o bonito? Ótima, vou anotar. Enfim, eu fiquei curioso. Eu vou responder essa daqui da Camila. Camila, como você vê a ligação entre arte e loucura? Eu vejo que, tipo, todo tipo de arte, todo tipo sendo ela cênica, ela se partilha um pouco da loucura. Porque quando a gente, por exemplo, um ator simula que está morrendo, aquilo de certa forma, se a gente for configurar uma pessoa que está fora daquelas contingências, daquele ambiente onde se configura o teatro e colocar uma pessoa na rua simulando a mesma situação, ela vai ser enquadrada como louca, não vai? Se eu, por exemplo, simular que estou tendo um parto fora de um teatro onde eu sou uma personagem feminina, eu posso ser entendido como louco. E da mesma forma que muitos artistas hoje, por exemplo, eu, se for colocado em outra situação onde as outras pessoas não reconheçam o meu trabalho como aqui em Sobral, eu também posso ser tido como uma figura esquisita, ou até mesmo como louco. Mas a loucura, de certa forma, ela não é uma coisa que deve ser reprimida de forma nenhuma. A loucura é essencial para que haja criação, porque é através do caos que se forma o que é novo. Se tudo se mantém em ordem, se tudo progredir da mesma forma, nada se move, nada se conclui, nada se forma. A formação, a criação se traz a partir dos momentos de loucura, os momentos de inquietação. Porque se a gente continuar mantendo a ordem, tem uma moto agora, zoadenta, gente, só um minuto. Mas se a gente continuar mantendo a ordem de certa forma, as coisas não vão se mudar. Uma coisa disso é o momento atual, que a gente está em uma crise, em um momento de caos, de calamidade. As coisas não vão ser mais como eram antes. As pessoas não vão lidar mais com as doenças infecciosas da mesma maneira. O uso de máscaras, por exemplo, na moda, vai disparar agora. Porque isso é uma coisa que a gente vê no Oriente, que já passa por essas situações de epidemia cotidianamente. Cotidianamente, assim, em muitos casos, não que seja anual ou coisa do tipo, mas já passa por esse problema já com uma certa incidência e já introduzem no seu vestuário máscaras de diversas formas. Isso é só uma das possibilidades que ínfimas, no caso, né, que eu estou falando de mudanças e de loucura e de caos que podem interferir no nosso cotidiano. Eu acho que dá para entender. Eu fico um pouco receoso porque às vezes eu viajo demais. Se eu estiver viajando demais, me digam. Mas, amigo Márcio, o que é o feio e o que é o belo? Então, o que é o feio e o bonito, né? O feio e o bonito, para mim, elas são a mesma coisa, que tem construções sociais sobre elas de maneira diferente. O Humberto Eco, ele tem dois livros que eu acho fantástico,
que é o História da Beleza e o História da Feiura, da feiura. E lá ele vai fazer um estudo meio que histórico das concepções de que é belo e o que é feio. Nossa, gente, tem umas perguntas aqui. Ai, eu me tornei artesão por necessidade. Por necessidade, eu fazia arte e aí eu agora vou ser artesão. E eu adoro esse nome artesão. E aí eu falei, não, vou ser artesão. E agora o próximo passo é me tornar artesão alfaiate, que eu também adoro o nome alfaiate. E eu quero esse título pra mim, mas eu acho que até lá tem muita labuta. Mas enfim, ateliê, Márcio, a gente tem concepções que são polos, né? Para que exista o feio, tem que existir o belo. E para que exista o belo, tem que existir o feio. Como diz o Caetano Veloso, se não houvesse som, não haveria o silêncio. Então a gente trabalha com esses conceitos dialéticos na nossa cabeça, classificando as coisas. Então o feio e o belo é matéria. E a partir dessa matéria, o que se desenrola, o que é que a gente concebe através dela, somos nós que devemos colocar. Eu, como artista, de certa forma, tenho o poder de conceber coisas que naturalmente eram tidas como feias e torná-las belas. Como, por exemplo, pegar uma camisa de brechó que não tinha valor nenhum, que como era um dos meus primeiros processos, que não tinha um valor nenhum, um valor bem pequeno, tanto simbólico como monetário, e transformar essa peça em em um em um objeto de apreço por outra pessoa. Eu acho que isso é a transformação que tipo, designa, que amplifica a criação, entendeu? E esse é o movimento que um artista faz, de transformar o que é comum, que é o cotidiano, para uma coisa extraordinária, uma coisa de apreço. Olha, a criação vem do caos. A minha trajetória na fotografia vem essa já é bem, essa já vem bem antiga. Pelo menos eu considero. É um quarto da minha vida. Eu tenho 20 anos. A fotografia já faz 5 anos que está na minha vida. Eu comecei com 15 anos num curso e a partir de lá eu me apaixonei. Na época eu não tinha tantas habilidades manuais. Eu queria produzir arte. E a partir disso eu entrei nesse curso de fotografia. E a partir da fotografia eu consegui me expressar de certa forma sem ter tantas habilidades manuais que eu fui construindo ao longo do tempo. A partir da fotografia eu fui construindo um repertório de pessoas que puderam me ajudar, que puderam me instruir melhor a como lidar. Então a fotografia para mim foi a porta, foi o acesso para as artes depois do teatro, que foi a minha primeira porta desde a infância mesmo. Eu fiz teatro desde de 8 anos e tal, passei 8, 9, 10, 11, 12 anos, aí do 12 passei 3 anos nada, e aí comecei fotografia. A partir da fotografia foi evoluindo, e aqui tô eu hoje em Sobral fazendo psicologia e artista plástico visual. Aí agora a Tamires. Quais são suas inspirações para o seu trabalho? Fala um pouco do seu... Oh, nossa, gente! Nossa, vai ser um prazer falar disso. O belo hoje é padronizado pelo sistema. O belo hoje, na verdade, eu não creio nem que o belo. Eu acho que só uma justa posição, que é o que é belo é padrão. Não que o belo seja padronizado, mas o que é belo é padrão. O que é belo, por exemplo, pra gente, essa camisa. Essa camisa, ela não foi tida, ela é padrão. Ela foi feita para N pessoas, outras pessoas dela, até mesmo nesse mesmo momento, estejam vestindo essa mesma camisa que eu. E ela é bonita por quê? Porque ela tem a mesma manga da outra. E isso é um princípio, uma chave que você tira na alfaiataria, onde as roupas são construídas sobre a sua medida. E o que é belo é o seu corpo. Não se uma manga vai ficar da mesma altura que a outra, mas se essa manga vai acompanhar o seu corpo, porque o nosso corpo ele tem um ombro maior do que o outro, ele tem um ombro mais elevado que o outro, e isso é natural. Só que o que é belo hoje é padrão, até mesmo por uma questão de reprodutibilidade, que é o que vende, que a gente fala de mídia, que é uma coisa que eu estudo, que é mídia, que eu super me interesso, que a mídia ela é caracterizada pela reprodutibilidade, que é a capacidade de se reproduzir, tipo um livro.
que pode ser milhares de vezes impresso. Diferente da arte, que ela é caracterizada pela singularidade, tipo um quadro do Basquiat. Aí, que ele é único e por isso que ele é tão caro. Ah, quais são as suas inspirações? Minha inspiração, ultimamente eu sou conhecido muito pelo bordado, né? Eu acho que grande parte das pessoas aqui que me conhece pelo bordado. E a minha inspiração para bordar foi de um artista cearense que morava em São Paulo, morreu em São Paulo, se eu não me engano, chamado Leonilson. Quem conhece o Leonilson aí, gente? Quem não conhece, eu acho que é uma boa experiência de vida conhecer o trabalho dele. Ele foi um artista, como eu já disse, ele é cearense e ele morreu muito cedo. Ele era LGBT e contraiu HIV durante o surto de HIV nos anos 80. Mas ele deixou um pequeno legado através de obras que tinham, sobretudo, o bordado como meio, né? E a partir desse bordado ele escrevia coisas cotidianas, ele transmitia as coisas de vida dele, as experiências de vida. Tem um filme muito legal que foi o que me aproximou mais das obras do Leonilson, que é um filme que ele é financiado pelo Itaú, esqueci o nome. Amores, Carta, Os Amores de JP, alguma coisa assim. Posso Obrigado, Efraim. Sigam. Mas e aí foi a partir dele. Eu acho que a minha maior inspiração para abordar foi a partir dele. Mas a minha estética atual foi baseada na estética africana tribal, através de máscaras, através de artefatos, e tudo isso construiu a minha estética, que sobretudo se baseia em rostos, que é uma coisa que me acompanha, rostos e olhos me acompanham desde a infância. Sempre adorei desenhar olho, sempre adorei desenhar rosto simplificado. Atualmente, eu acho que eu faço parte do Calango Preá, né, gente? Me respondam aí se confirma. Atualmente, eu acredito que eu faço parte do Calango Preá. É... E aí, ai, gente, que massa, Camila, que você conhece ele, né, também? Pois é, e aí ele tem um filme, e esse filme me inspirou pra caramba. Foi a partir desse filme que eu falei, nossa, eu quero bordar, eu quero me expressar que nem esse cara. E eu também já tive muitas oportunidades massas de conhecer, tipo, o trabalho dele pessoalmente na, no museu da Unifor, que tem algumas obras dele. E foi muito massa conhecer o Leonilson. Acho que ele, tipo assim, ele é o que mais me inspira, assim, profundamente. Porque se eu for citar todos os artistas que me inspiram, é uma lista infinita. Eu posso citar aqui N coisas. Tem vários que eu conheço no Instagram diariamente, mas eu acho que ele foi o que mais me inspira, assim, a bordar. Na pintura, livros me inspiram muito eu leio uma coisa e às vezes eu quero desenhar aquilo que eu vi. Oi, amigo, tudo bom? E aí eu quero desenhar aquilo que eu vi. Aí eu gosto muito de fotografar pessoas, cotidianos. Eu me sinto um pouco historiador quando eu fotografo assim as pessoas no seu cotidiano. Acho que isso é uma coisa que me guia bastante na fotografia. Fotografar o cotidiano. E na fotografia não, e na fotografia no audiovisual, um artista que, na verdade, um diretor que me influencia muito é o Eduardo Coutinho. Vocês conhecem o trabalho dele? Ele já fez vários filmes que foram de grande alcance, como o Edifício Master, que tem uma pegada super massa que registra as pessoas no seu cotidiano. Ele vai, acessa o apartamento da pessoa com é, sim, também estou fazendo parte do Tributo ao Dragão, que é um projeto vinculado a esse coletivo que eu faço. Que aí eu estou atuando como modelo, sobretudo. Mas aí o Eduardo Coutinho, ele é um diretor fantástico. Eu indico vocês a também procurarem o trabalho dele, que ele tem uma pegada muito psicanalítica, de certa forma. Ele comenta, ele deixa tudo, entendeu? Ele deixa tudo explícito da vida da pessoa. E a partir do que ele põe na cena, ele revela muito mais do que o que se pode falar
através da própria cena. E é isso, gente. Já já tá tendo como é, gente. Pera. Já já Vini Casablanca. E aí eu vou me despedindo. Me sigam nas redes sociais, todas as pessoas que estão vendo isso daqui. Eu vou ficar muito grato de receber vocês lá. Inclusive, logo, tipo assim, vou sair aqui e vou soltar um próximo ensaio que eu fiz de uma camisa para vocês conhecerem meu trabalho e tal. E aí eu tava esperando falar com vocês para eu poder soltar esse ensaio. Então fica aqui meu beijo. Fico muito grato pelas perguntas, Franzinha, Camila, os comentários, deixa eu ver aqui, os comentários do Fábio, que também é psicólogo, eu acho, tá aqui psico, né? Então, gente, se vocês tiverem mais perguntas para mim, obrigado. E aí, se vocês tiverem mais perguntas para mim, queiram conversar, eu tenho todo o tempo do mundo nessa quarentena. E é isso. E é isso. Tô super disposto a conversar. E beijo, viu? Obrigado pelas perguntas e pela atenção de todos. Tchau.